Graça e paz, meus amados, boa noite a todos. Vamos aqui hoje mais uma live, o Evangelho em Live, e a gente vai estar hoje compartilhando aqui uma palavra, tá muito bom e pertinente para os nossos dias. Eu aguardo aí algumas pessoas entrarem para a gente poder começar a nossa conversa hoje, né? Nossa conversa hoje que nós iremos tratar aqui sobre é preciso mesmo congregar em uma igreja, né? Algumas pessoas já estão entrando, sejam muito bem-vindos. Eu vou só esse tempinho aqui, enquanto algumas pessoas entram, para a gente iniciar a nossa conversa hoje, nosso bate-papo hoje, tá? E eu quero abrir aqui para você, ao longo da nossa conversa, você participar aí também, tá bom? E a pergunta hoje é: preciso mesmo congregar em uma igreja? Preciso mesmo frequentar uma igreja? É necessário mesmo fazer parte de uma igreja, né? De uma instituição, né? Então é esse nosso tema de hoje. A nossa conversa hoje vai ser sobre isso. E enquanto algumas pessoas estão entrando, eu quero pedir a você aí para ajudar a compartilhar aí, vai compartilhando esse vídeo para que outras pessoas, né, marque aquela pessoa que você acha que precisa escutar sobre isso, né? Então a gente vai estar falando hoje sobre preciso mesmo frequentar uma igreja? É sobre isso que queremos falar. Quero iniciar aqui devagar até as pessoas irem entrando aí. Eu queria só o feedback de vocês aí que já estão conosco. O som tá bom? Estão ouvindo bem? Tá dando para escutar bem? Só manda aí dá um feedback aí para a gente poder saber se vocês estão ouvindo bem, né? Se estiver ouvindo bem, coloca aí, o áudio tá bom aí, tá dando para entender? E aí logo após a gente vai iniciar, tá certo? Logo após aí esse feedback do som, estão me ouvindo bem? A gente vai iniciar agora. Eu só preciso que você me ajude aí no som. Se tá ouvindo bem? Tá entendendo tudo? Tá saindo bom aí o som? Só me dá um ok aí e aí a gente inicia, tá bom? Assim que eu tiver o ok aí de que estamos ouvindo bem, a gente inicia a nossa conversa de hoje, né? Se tiver aí alguém que já pode me dar o som está ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado, Emerson. Muito obrigado. Então vamos lá. A pergunta, eu vou iniciar hoje a nossa conversa com uma pergunta. É necessário, preciso mesmo congregar em uma igreja se eu sou cristão, né? Se eu sou cristão, eu preciso estar frequentando uma igreja, uma instituição. E eu quero iniciar falando que igreja, no nosso bate-papo de hoje, estou me referindo a uma instituição, tá? Muito obrigado, Meire. Muito obrigado. A igreja que eu estou me referindo, que nós iremos tratar aqui, é da instituição, tá? Do lugar, do prédio, do lugar de reunião, do lugar de culto, do lugar onde nós nos encontramos. É necessário? Preciso mesmo? Essa pergunta é uma pergunta muito pertinente para o tempo em que nós estamos vivendo, onde cresce o número de pessoas chamadas de desigrejadas, né? Os desigrejados hoje aumenta de uma maneira assustadora no nosso país. Segundo um estudo feito pela revista Isto É, em agosto de 2017, né? No Brasil, segundo essa pesquisa, a partir de dados da pesquisa do orçamento familiar, através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, diz que no Brasil já existem mais de 4 milhões de pessoas que se autodenominam desigrejadas, né? Ou seja, cristãos que se autodenominam desigrejados. São cristãos, mas não querem mais frequentar uma igreja, não querem mais frequentar um templo, né? Não querem mais frequentar um lugar de culto, não querem mais frequentar um lugar
de reunião, ou seja, são cristãos, mas querem permanecerem fora do contexto de igreja, do contexto eclesiástico. Então esse número é um número assustador, são mais de 4 milhões de pessoas, de cristãos no Brasil. E esse número cresce a cada ano de maneira assustadora. De modo que esse fenômeno, apesar de se acentuar em nosso tempo, apesar de ser um fenômeno que nós temos vivenciado em nosso contexto, mas esse é um fenômeno que sempre houve na história da igreja, tá? Desde a época dos apóstolos até os dias de hoje. Os chamados desigrejados, ou as pessoas que se denominam ou se autodenominam desigrejadas, né? São pessoas que esse fenômeno existe desde da igreja no primeiro século, tá? Então, assim, sempre houve movimentos de pessoas que não queriam mais fazer parte do contexto de reunião. Sempre houveram pessoas que não queriam mais fazer parte do contexto eclesiástico, né? E aí os motivos, daqui a pouco a gente vai falar sobre os motivos, tá bom? Mas esse fenômeno não é um fenômeno particular dos nossos dias, né? De modo que lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo, ele quando escreve essa carta, a primeira carta aos Coríntios, ele escreve no intuito de resolver alguns problemas sérios, doutrinários, dentro da igreja, dentro da comunidade de fé. E ele escreve reclamando, porque existiam grupos ali, uns que estavam frequentando as reuniões, né, que estavam se reunindo com a igreja de Corinto, outros estavam seguindo outras pessoas, e outros não queriam seguir ninguém. Aceitaram a Jesus, abraçaram a fé, mas simplesmente não queriam seguir ninguém, nem o próprio Paulo, E aí Paulo escreve falando o seguinte: olha, quero dizer isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, outro diz, eu sou de Pedro, né? E outro diz, eu sou de Cristo, ou seja, eu não sou de Paulo, não sou de Apolo, não sou de Pedro, não sou de ninguém, eu sou de Cristo, ou seja, eu não tenho compromisso com a igreja de ninguém, eu sou de Cristo e vivo segundo aquilo que eu quero, né? Aquilo que eu imagino. E já existia naquela época pessoas que viviam assim, né? Que se assumiam, né? O perfil, ou pelo menos o nome, né? De desigrejados. De modo que esse número de pessoas cresce a cada dia no Brasil, e não só no Brasil, eu falo de Brasil porque é o nosso contexto, mas esse fenômeno de pessoas que não querem saber de igreja, que não querem frequentar instituições, até têm uma fé em Cristo, mas não querem frequentar uma igreja, pessoas que não querem frequentar uma instituição religiosa, esse fenômeno é no mundo inteiro, né? É no mundo inteiro. E espalha-se. No Brasil tem crescido, como eu falei no início, segundo dados, já são mais de 4 milhões de pessoas. Mas o que leva esse número crescer? O que tem levado esse número crescer? Esse número de pessoas que não querem saber de igreja, esse número de pessoas que não querem frequentar mais uma instituição religiosa, né? Quais os fatores que têm contribuído para isso? Quais os fatores? Eu aqui listei 3 fatores, tá? Então, o primeiro fator é um aumento considerado dos escândalos envolvendo instituições religiosas e envolvendo líderes religiosos. Então, o primeiro fator que tem contribuído para o aumento, né, o crescimento dos desigrejados, ou das pessoas que se autodenominam desigrejadas, é o aumento considerado dos escândalos, né? Escândalos que, inclusive, na última live nossa aqui, eu tratei só sobre isso, só sobre escândalos nas instituições religiosas. E eu falei na última live todos os dias e todos os meses, todos os anos, nós nos deparamos com escândalos terríveis. Então, assim, escândalos financeiros, né? Então, instituições que acabam se utilizando da fé das pessoas, se utilizando da consciência das pessoas,
Instituições que se utilizam muitas vezes, sabe, da necessidade urgente, da carência das pessoas, tá? Da dificuldade emocional, do problema de saúde, né? Dos problemas, das frustrações das pessoas, e acabam utilizando isso como meio de extorquir, de tirar dinheiro das pessoas. Então, esses escândalos financeiros têm multiplicado, têm contribuído para o aumento do número das pessoas chamadas de desigrejadas. Não querem mais saber de igreja, né? Por quê? Porque foram aliciadas, foram abusadas financeiramente, né? E o segundo escândalo que eu falei aqui na última live foi escândalo no âmbito moral. Então, como se não bastasse esse aumento dos escândalos financeiros das igrejas, a maneira como se utilizam da fragilidade das pessoas para ganhar dinheiro, também os escândalos morais aumentam todos os dias, né? Acredito que pelo crescimento descontrolado do número de igrejas, que muitas vezes nascem sem um pingo de estrutura teológica, emocional, nenhuma estrutura de acompanhamento pastoral, simplesmente abrem igrejas sem um pingo de controle, né, de acompanhamento, e isso potencializa os escândalos morais ou imorais, né? Então, todos os dias nós somos surpreendidos com escândalos no âmbito moral, de líderes e mais líderes, né, que acabam se envolvendo em escândalos, né, sexuais, pedofilia e tantos outros. E me refiro aqui não só no contexto evangélico, no contexto das demais religiões, no contexto evangélico que é o nosso. Né? Líderes envolvidos com pedofilia, com prostituição, com adultério, com todo tipo de mentira. E isso potencializa o aumento do número de pessoas desigrejadas, né? E não sei, talvez você que está me acompanhando agora seja uma pessoa dessa, né? Seja uma pessoa dessa que vivenciou situações dessas, né? Se aproximou de um contexto religioso, de uma igreja, tentando encontrar ali uma direção para a sua vida, uma solução e uma direção para a tua alma, e sofreu, ou se não sofreu diretamente, um abuso, mas sofreu uma grande decepção no âmbito moral, né? E o terceiro escândalo que nós vivenciamos e que tem ajudado a aumentar o número de pessoas desigrejadas são escândalos no âmbito teológico, né? Então, assim, as pessoas se aproximam e as invenções e as heresias e o desequilíbrio, o despreparo teológico de líderes e mais líderes que nunca estudaram, não se preocuparam em mergulhar nas escrituras. Estou falando de estudar. E não é estudar simplesmente um seminário, não. É ser um constante estudioso das sagradas escrituras, né? Então se deparam com situações terríveis que aí vão para a Bíblia, né? E aí descobre que tudo aquilo que estão aprendendo está fora da Bíblia, e isso tem afastado muita gente das igrejas, tá? O segundo fator que tem contribuído para a evasão das igrejas, né, e o aumento dos desigrejados é um raso nível de compreensão do Evangelho de Jesus. Né? Então as pessoas que acabam se autodenominando desigrejadas são pessoas que, infelizmente, diante dos problemas e das frustrações, dos escândalos que sofrem, pastor Sidney, seja bem-vindo, diante dos problemas, das frustrações que passam dentro do contexto eclesiástico, né, não tem uma base teológica e acabam se recuando, né? É a parábola do semeador, o que Jesus fala, né? O semeador saiu para semear e a semente caiu na beira do caminho, vieram as aves de rapina e roubaram. Outra caiu num terreno de espinhos, cresceu, mas o espinho, né, sufocou e morreu. E outra caiu no terreno pedregoso, ou seja, cai uma boa pessoa, crê em Jesus, acredita na fé, mas não criou raiz.
raiz bíblica, de evangelho, de reino, sabe? Muitas vezes, apenas aprendeu a reproduzir o que escuta, mas não criou raiz. E aí, diante de um escândalo moral de líderes, de um escândalo financeiro, acabam se afastando e não querendo mais, sabe? Mergulhar na fé. E aí se autodenominam desigrejadas, né? E o terceiro fator que contribui para o aumento dos desigrejados no mundo é uma má interpretação do conceito de igreja, né? A má interpretação do conceito de igreja. Não entenderam o que é essa igreja. Não entenderam. Eu não estou dizendo aqui que essas pessoas não têm razão. Têm razão. Elas têm razões, sim. Foram abusadas, eu digo abusadas aqui no sentido psicológico, e também que eu conheço pessoas que literalmente foram abusadas, sabe, por líderes religiosos, né? Então assim, tem razões, elas têm razões de viverem com traumas, porém, quando o indivíduo entende o conceito de igreja, né, ela consegue superar isso e não mais caminhar sozinho. E não mais caminhar sozinho. Estamos falando de aproximadamente 50 milhões só no Brasil. Verdade, pastor Sidney. É muita gente. Fora em outros países, né? Então, assim, a má interpretação do conceito de igreja. Por quê? O que é igreja? Né? Você vai dizer aí, né? Eu sou igreja. Exatamente, você é igreja. Só que nós vamos entender que não existe igreja sozinho. Eu só sou igreja se eu estiver em conjunto. E eu vou explicar para você. Porque a palavra igreja, do latim eclesia, e do grego eclésia, a palavra igreja significa reunião de pessoas, grupo de pessoas que saíram, que foram tirados para fora. Para você entender, a palavra igreja não foi Jesus que criou essa palavra. Essa palavra igreja é uma palavra que era muito usada no contexto romano. Então, o Império Romano, em suas províncias, tinham grupos de pessoas que eram responsáveis em anunciar ao povo que o rei queria falar algo urgente. Não sei se vocês já assistiram esses filmes épicos, né? Quando aquele grupo de pessoas sobe nas muralhas com aquelas trombetas nas mãos, e aí sopram aquelas trombetas, tocam aquelas trombetas, né? Então, e aí o povo escuta o som, e aí se aproxima do portão da muralha, onde ali o nomeado do rei fala ao povo aquilo que o rei quer falar. Então esse grupo de pessoas com trombetas na mão, o nome desse grupo, no contexto romano, é eclésia. Eclésia. Esse grupo de pessoas ali com trombetas na mão que anuncia ao povo que o rei tem uma mensagem urgente é chamado de eclésia. Então não existe na etimologia da palavra eclésia sozinho. Não existe. Não existe eclésia sozinho, tá? Então o conceito de igreja deturpado faz com que essas pessoas acabam por conta, e repito, né, de modo natural, né, e com razão, diante das frustrações que passam, se afastam. Porém, o que Jesus está falando com você hoje, meu irmão e a minha irmã que está me acompanhando, é que não existe ser igreja sozinho. Não existe. Tá? E a gente encontra isso na Bíblia. Lá em 1 Coríntios 12, 27, olha só o que Paulo diz. E é interessante notar que você, quando lê a carta de Paulo, por exemplo, aos Colossenses, né? Ele introduz a carta falando assim: a igreja do Senhor que está na cidade de Colossos, ou seja, ele está direcionando a igreja do Senhor, ou seja, ao grupo que está reunido como igreja em Colossos. Tá? Quando ele direciona a Timóteo, ele não trata Timóteo como sendo o representante, ou pelo menos como sendo igreja, mas sendo parte da igreja.
parte da igreja. Porque eu sou igreja, porque eu faço parte da igreja, tá? Eu sou igreja porque eu faço parte da igreja, tá? Então ele escreve para as pessoas individualmente e chama as pessoas pelo nome. Mas quando ele escreve para uma cidade, ele reporta-se ao grupo que é a igreja que está reunida ali em Colossos. Em 1 Coríntios 12, 27, Paulo fala o seguinte: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Eu sou igreja porque eu faço parte do corpo de Cristo, né? Eu faço parte do corpo de Cristo. Em Romanos 16, é interessante esse texto de Romanos 16, versículos 3 e 4, olha só o que Paulo diz. Aos 5, né? Paulo fala assim: saudai a Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por minha causa, e por isso lhes sou muito grato. E não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja, olha só, que se reúne na casa deles. Saudai meu amado irmão Epefaneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Percebe que Paulo aqui, ele está cumprimentando a igreja que se reúne. Isso aqui é interessante, né? Então, não a igreja sozinho, só a igreja se eu me reúno. Né? Então só a igreja se eu estiver ligado à comunhão daquele grupo que professa a mesma fé que eu. Eu sou igreja sozinho, claro, por quê? Porque faço parte dela. E isso é interessante, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, é que o fato de eu ser igreja, eu sou igreja. Mas se eu me afasto da comunhão, do grupo, né? Consequentemente eu vou perdendo de maneira até imperceptível. Eu vou perdendo de maneira até, sutil. Eu vou perdendo as características de igreja. Eu vou perdendo a alimentação da minha fé. Eu vou usar uma expressão bem direta, eu vou esfriando na fé. E, consequentemente, eu morro na fé. Isso é óbvio, isso é óbvio, e é óbvio não só por ser óbvio, mas porque eu já vi isso e vejo isso acontecer inúmeras vezes. Então, Paulo escreve à igreja que se reúne na casa, tá, de Priscila e Áquila. Em 1 Coríntios 16, 19, Paulo também fala o seguinte, ó, as igrejas da província, ou seja, os grupos de irmãos que se reúnem na província da Ásia, em cada cidade, vilarejo, cada lugarzinho da Ásia tinha uma igreja, ou seja, um lugar onde a igreja se reunia. E é interessante isso, porque naquela época não tinha igreja como tem hoje, no sentido de estrutura, né? Você colocar uma placa e dizer igreja evangélica, não existia isso. Mas todos os lugares onde tinha reunião de pessoas, ali estava criada uma igreja. E era para essa igreja que Paulo escrevia a sua carta. Era para essa igreja que Paulo direcionava. Né? Até porque ali naquela reunião onde eram lidas as cartas de Paulo, as pessoas reunidas ali eram doutrinadas a partir da reunião. Ah? Então tá dando para entender, né? Então assim, ele também conclui, aliás, ele fala aos Colossenses 4,15, cumprimentai igualmente todos os irmãos em Laodiceia e também Ninfa e a igreja que se reúne na casa de Ninfa. Então assim, olha só como Paulo, aos romanos, cumprimentam a igreja que se reúne na casa de Áquila e Priscila, aos colossenses, ele cumprimenta a igreja que se reúne na casa de Ninfa, né? Então assim, igreja só é igreja quando existe essa reunião, tá? Então a Filemon, no capítulo 1, versículo 2, está escrito assim, a irmã Áfia e Arquipo, nosso cumprimento de batalhas, e as igrejas que se reúne em tua casa. Percebe?
Percebe que Paulo está aqui direcionando sempre para a reunião, para o grupo que se reúne, tá? Eu sou igreja, mas eu sou igreja porque faço parte dessa reunião que é a igreja também de Cristo, tá? Então assim, eu sou igreja, porém uma das características de ser igreja é estar em comunhão com pessoas da mesma fé, potencializando a expansão da mensagem. E é isso que a gente vai tratar agora, né? Então nós falamos aqui dos desigrejados, falamos aqui do número que aumenta de desigrejados todos os dias, tá? Falamos aqui o motivo, os fatores que contribuem para as pessoas abandonarem a igreja, os fatores tais como, estou repetindo porque algumas pessoas estão entrando, então eu vou recapitulando aqui, motivos moral, né, financeiro, igrejas que acabam usando da fé das pessoas, líderes que não respeitam as pessoas, que vivem uma vida, isso acaba chocando e tira as pessoas do contexto eclesiástico, mas falamos aqui que igreja só é igreja, eu só sou igreja, fazendo parte do grupo que se reúne com a mesma fé, e isso potencializa a expansão do evangelho, tá? E é isso que a gente vai tratar agora. O fato de eu ter e fazer parte de uma igreja, de um contexto eclesiástico, tá? De um contexto eclesiástico, potencializa a expansão do evangelho. Potencializa porque aquilo que eu faço sozinho, me unindo com um grupo que tem a mesma visão de fé, eu potencializo a expansão do evangelho. E aí eu notei aqui uma frase, na verdade um pensamento aqui de Augusto Nicodemos. Ele fala o seguinte: Jesus mandou batizar, Jesus mandou discipular, Jesus disse que tinha de ter disciplina, né? Ou seja, aquela disciplina aqui no sentido não é de correção, está se referindo no sentido de um estudo sistemático, né? Que se o irmão, Jesus falou da liderança da igreja, o apóstolo Paulo constituía presbíteros e diáconos, então tudo isso implica um mínimo de estrutura para que você obedeça às ordens do Senhor Jesus. Então assim, se é para eu viver desigrejado, se é para eu ser cristão sozinho, para que Paulo instituiu líderes? Para quê? Para que Paulo distribuiu tarefas para a organização do contexto? Né? Para quê? Para quê? E repito, esse número de desigrejados que tem crescido, não estou falando eles têm razão, a razão de muitas vezes terem sido maltratados, frustrados, decepcionados, eles têm toda a razão. A questão é que vocês não podem viver assim. Vocês têm que retornar, tá? Agora não é retornar para qualquer lugar, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Qual é então? Já que é para congregar, que tipo de igreja eu devo congregar? Daqui a pouco a gente vai tratar sobre isso. Mas assim, qual o sentido então de congregar? Tá bom, pastor, eu me decepcionei, eu não quero mais saber de igreja, eu estou convicto de que eu posso ser uma igreja sozinho. Tudo bem, mas qual é o sentido? Eu lhe provei aqui que igreja não é igreja, ninguém é igreja sozinho. Ninguém é igreja sozinho. Eu sou igreja, mas eu sou igreja porque faço parte da igreja, tá? E preciso estar em comunhão com um grupo. Não é qualquer grupo, é um grupo. Mas qual é o sentido de congregar em uma igreja? Qual é o sentido de frequentar uma igreja? Por que então eu tenho que congregar? Por que eu tenho que frequentar uma igreja? E aí a gente vai tratar sobre isso. São 3 pontinhos só. Primeiro ponto. Eu tenho que congregar, eu tenho que frequentar um lugar saudável, e daqui a pouco eu vou falar qual é o lugar saudável. Calma, calma. E se vocês tiverem algumas dúvidas, já vão soltando aí que no final eu vou respondendo algumas dúvidas de vocês, tá bom? Mas qual é o sentido? Qual é o sentido de congregar? Por que eu preciso estar frequentando? Primeiro, porque frequentar uma igreja, estar frequentando uma igreja saudável, eu fortaleço a minha fé no compartilhar da palavra. E ninguém sabe tudo sozinho, nem eu sei tudo sozinho, né? Eu tenho aí, pelo menos, deixa eu pensar aqui, eu tenho, só de pastorado, eu tenho 8 anos de pastorado, né? De ministério pastoral, só de pastorado.
né, fora, mas uma década aí de caminho, né, de fé. E eu não sei nada sozinho. Porém, no compartilhar da palavra, você fortalece a sua fé. E isso se acontece aonde? No grupo, na reunião, tá? No lugar de culto, na igreja, nas programações saudáveis da igreja, tanto nos cultos quanto nas reuniões nos lares, né? Abra a sua casa, e aqui eu já digo, se você quiser uma série de estudo aí, 2 semanas ou 2 dias, né? Aceitar uma reunião na sua casa, manda para mim uma mensagem que a gente vai lá. A gente vai lá sentar com você e compartilhar um pouco a palavra. Então, o compartilhar da palavra, isso potencializa a tua fé, ajuda a fortalecer a tua fé na comunhão do corpo, né? Porque a pedagogia do congregar não é simplesmente espiritual, mas a pedagogia do congregar também é do relacionamento. Fortalece laços de pessoas que professam a mesma fé, e aí, salvo, né, os problemas que em todos os lugares tem, porém isso fortalece a sua fé, tá? Segundo sentido de congregar, é que congregar me faz ser útil em amor aos programas de expansão do amor de Deus. Então, o fato de eu congregar em um lugar sadio, e daqui a pouco eu vou falar qual é o lugar sadio, né? O fato de eu congregar, eu me torno útil, tá? Eu me torno útil em amor para as programações ou os programas de expansão da igreja, tá? Eu aprendo a cumprir a vontade de Deus, porque esta é a vontade de Deus. Você sabe qual é o problema? O problema é que aprendemos errado. Nós aprendemos que a igreja é um lugar para me servir. Sabe? Eu vou para a igreja porque eu tenho que receber uma palavra. Eu vou para a igreja porque eu tenho que receber alguma coisa. Eu vou para a igreja porque lá eu vou receber uma oportunidade para cantar. Eu vou receber uma oportunidade para exercer o meu dom de pregar. Eu vou para a igreja porque eu vou receber. E instituição, igreja, lugar de reunião, não é um lugar de receber nada. É lugar onde eu me preparo. A igreja, é necessário eu congregar, porque o congregar, a igreja, é o lugar onde eu me preparo, eu preparo a minha vida para expandir o amor de Deus. Tá dando para entender? Eu tenho que congregar, eu tenho que frequentar um lugar sadio, porque esse lugar sadio vai me preparar para a vida. Quando eu digo que eu não vou receber uma palavra, não é isso não, eu estou me referindo, sabe, esses contextos de igreja que muitas vezes são contextos onde você só vai para receber uma palavra de vitória financeira, de vitória emocional, não sei o quê. Não é o propósito da igreja local, não é o propósito. E nem é o propósito de eu frequentar para isso. Eu tenho que frequentar a igreja não é para receber milagre, é para ser um milagre. Eu não tenho que frequentar a igreja para receber bênção, eu frequento para eu ser bênção. Eu não tenho que frequentar uma igreja, sabe, para receber o que eu quero da minha vida, a necessidade urgente. Não, eu tenho que frequentar, é necessário frequentar uma igreja para que eu aprenda a ser gente, para que eu aprenda a viver, para que eu aprenda como lidar com as adversidades a partir da palavra que eu ouço. Você sozinho não vai aprender o caminho. Não vai. Foi para isso que Jesus disse a Pedro: Pedro, quando tu te converterdes, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja um líder também. Então, se há líder, há grupo. Se há grupo, há reunião. Se há reunião de pessoas, há uma igreja formada. E se há uma igreja, essa igreja tem que ser útil. Tem que ser útil. E a gente vai falar daqui a pouquinho. Já estou encerrando. Sobre qual é a igreja ideal para congregar. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Mas o problema é esse. É que é um lugar de eu receber as minhas vantagens, né? Igreja muitas vezes é um lugar onde eu quero, mas igreja é um lugar para me preparar para a vida.
e expandir o amor de Deus. Tá? Expandir o amor de Deus. Eu sou bênção, eu sou uma pessoa mudada. Não é lugar de receber vitória. Pronto, você quer receber uma unção financeira? Pronto, trabalhe e estude e Deus orienta. Eu tenho certeza. Financeira, vitória financeira, não é unção financeira, não é campanha financeira, tudo isso é mentira, é para roubar teu dinheiro, é para roubar a tua graça, é para tirar você do foco. Igreja também não é lugar onde você recebe unção emocional, ou unção de marido novo, de esposa. Não, não é lugar de você, não, é lugar de você se preparar para a vida. Unção financeira é trabalhar e estudar, meu irmão. Sabe? Felicidade emocional e conjugal é aprender na palavra como você saber escolher bem para não quebrar a cara, depois não coloca a culpa em Deus. O problema é que os mercenários da fé da nossa atualidade têm se utilizado da fraqueza das pessoas para isso, por isso. Né? Então assim, eu devo congregar, desigrejado morre, eu só sou igreja porque eu faço parte de igreja. Tá? Então assim, e caminhando para o final, qual igreja eu devo congregar? Qual igreja? Antes de entrar nesse ponto final, já estou encerrando, eu quero que você coloque suas perguntas aí. Tem algumas pessoas aqui comentando. Tássio, meu amigão, Deus abençoe, Tássio. Viu? Deus abençoe Fernanda Alencar também. Tem alguns irmãos aqui. Coloque as suas dúvidas que a gente vai responder e compartilhe o vídeo, tá bom? Então vamos lá, concluindo a nossa reflexão de hoje. Qual igreja eu devo congregar? Qual igreja? Se fosse você, não perdia agora não, viu? Não perdia. Qual igreja, então? Qual ambiente, qual contexto, né? Qual contexto, qual igreja física eu devo congregar? Eu sou igreja, mas eu tenho que estar ligado a um contexto. Tenho que estar, porque pelos motivos que eu já falei aqui. Mas qual igreja eu devo congregar? Vamos lá. Três pontinhos aqui só, tá bom? Primeiro ponto para você escolher uma igreja para você congregar. Uma igreja que tem um padrão moral. Uma igreja que tem um padrão moral. Padrão moral é um padrão onde esse padrão é visto principalmente na liderança, nos líderes. Principalmente. Tá? Não estou falando aqui de membro não, sabe? Porque em todas as igrejas, todos os lugares, você vai ver pessoas que boas e ruins. Mas em uma igreja, quem tem que ser padrão moral é líder. É o líder. Você quer escolher uma igreja para congregar? Escolha pelo líder. Pelo líder. Um líder que tem um padrão moral. Um líder que tem um padrão ilibado. Uma moral ilibada. Sabe? Por quê? Porque quando um líder cai, quando um líder tropeça, e líder que tem um padrão moral não é um líder perfeito não, porque todo mundo erra, inclusive os líderes erram. Estou me referindo aqui a padrão de moralidade no sentido de não iniquidade. Como eu já falei aqui nas minhas lives, que existe uma diferença entre pecado e iniquidade. Pecado é tropeço, é quando eu peco, eu erro, mas eu me coloco de pé, me ergo novamente e caminho. Iniquidade é quando aquele meu comportamento de pecado torna-se um perfil da minha personalidade. Isso aí é terrível. Terrível. É quando a mentira que você cometeu começa a ser reiterada e torna-se agora um padrão seu. A pessoa olha para o indivíduo e fala, não, ele não mente não, ele é mentiroso. Porque mentir é uma coisa e ser mentiroso é outra. Né? Então assim, perceba o padrão moral. Não é que o líder é perfeito, ninguém é perfeito, mas para você congregar na igreja, faça uma avaliação moral daquele contexto. Tá? Porque isso é necessário. Uma mensagem moral. E o detalhe é o seguinte, é que você respalda o lugar que você frequenta. Você respalda o lugar que você frequenta. Tá? Se o lugar for horrível, se o lugar for imoral, se você estiver lá, você respalda, ainda que você seja uma pessoa de bem. Mas você lá respalda o lugar. Então cuidado, cuidado.
Segundo, que tem um padrão espiritual. E espiritual não é uma igreja que ora 30 horas de joelho. Não. E eu posso lhe falar um negócio. Corra disso. Corra. Esse estereótipo de espiritualidade vazia. Não. Não é que a igreja não tem que orar. Tem que orar e tem que ensinar o que é oração. Mas espiritualidade não é viver de joelho. Espiritualidade não se reflete na quantidade de horas que eu passo de joelho, mas a espiritualidade verdadeira e bíblica se reflete na maneira como eu vivo de pé e não como eu vivo de joelho. E não como eu vivo de joelho. Espiritualidade é vida de amor. Uma igreja que você deve congregar tem que ter um padrão moral e tem que ser uma igreja espiritual. Espiritual é viver em amor. Espiritual é uma igreja que tenha uma preocupação com os necessitados, que viva, que ensine a expandir, ensine os membros a expandir o amor de Deus, sabe? E aí a minha crítica para a igreja brasileira e a igreja, sabe? Essas marchas para Jesus que gastam centenas de milhares de reais para fazer evento e fazem marcha na avenida, gastam 100, 200 mil, enquanto poderiam estar investindo, sabe, no atendimento dos necessitados. Então a igreja padrão para você congregar é uma igreja que vive em amor, que vive o amor na essência. Não é igreja perfeita, você não vai encontrar perfeição, mas esses padrões você vai encontrar. E viver em amor é isso. Ensinar amor é isso. E terceiro, encerrando, né, é uma igreja que tenha padrão doutrinário cristão. E aí eu vou parar aqui um pouquinho para dissecar para você. Querido, você não é judeu. Aliás, não sei, né? Se você quiser ser judeu. Você não é judeu. Você nem é judeu cristão. Você é cristão. Você é cristão. E nós vivemos um surto psicótico de judaização da fé em nosso tempo que tem distorcido o evangelho. Igrejas que estão fazendo sacrifícios de animais. Aqui em Feira de Santana tem igreja que está fazendo sacrifício de animais em dia de Santa Ceia. Que isso? Essas igrejas não leem a carta de Paulo aos Gálatas, não leem a carta aos Hebreus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Jesus não veio reformar judaísmo. E evangelho não tem nada a ver com judaísmo, pelo amor de Deus. Não é pecado você ir para Israel, é bom. Inclusive, ano que vem a gente vai estar fazendo uma caravana aqui para Israel e eu já lhe convido, viu, para fazer parte dessa caravana. Mas não é para ir para Israel para tocar. Eu fico angustiado quando eu vejo imagens de líderes que vão para Israel e aí coloca as mãos no muro das lamentações, tira foto com a bandeira de Israel nas costas. Isso é heresia, isso é anticristo, é anticristão. Pelo amor de Deus. Fazer festas judaicas nas igrejas. Para quê? Tudo que é judaico atrai dinheiro. Será que você não entende? Tudo. Tudo que é judaico atrai dinheiro. Todos os modismos, todos os modelos e todas as festas judaicas atrai dinheiro, atrai massa, atrai, sabe? Porque as pessoas, como eu falei no início aqui, e quantas pessoas estão aí desigrejadas por causa disso? Sabe? Vivem uma vida de surto. Os caras vão para Israel e mentem, porque as águas que traz de lá nem pode trazer, a Anvisa não deixa entrar no Brasil, né? Mas eles tiram foto e fazem vídeo que estão trazendo água de Israel para cá. E aqui é mentira. Chega aqui, enche ali na torneira e diz que trouxe do Mar Morto. Bota um pouquinho ali, enche de sal e diz que trouxe do Mar Morto. Pelo amor de Deus, não seja anticristo. E não adianta você dizer, mas eu amo a Deus, mas eu amo a Cristo. Se você pratica essas coisas, você está indo de encontro a Cristo. E Paulo diz que você está expondo Jesus ao vitupério. Quem pratica essas coisas está pegando o martelo e cravando novamente os cravos nas mãos de Jesus. Cuidado, fuja desses ambientes.
Esses ambientes onde o líder é a aclamação do povo, onde chofás e mais chofás são tocados e com o intuito de atrair bênção. Isso eu ouvi de uma liderança não tem muito tempo, que as festas judaicas atraem as bênçãos de Deus para a igreja. Isso é diabo, isso é cão, isso é demônio, isso é anticristo, isso é heresia. Heresia. É heresia. Então, cuidado, sabe? Um padrão doutrinário cristão. Então, Jesus é a nossa chave de interpretação, a nossa chave hermenêutica. Jesus andou fazendo campanha aí de lenço ungido, de água ungida, andou fazendo aí miniatura, vendendo miniatura de Arca da Aliança, sabe? E as pessoas, por falta de conhecimento da palavra, vão nessas ondas e lá na frente se decepcionam. Não estou dizendo que você não pode ter uma Arca da Aliança em casa como objeto de decoração. Uma miniatura do templo como objeto de decoração, mas a partir do momento que você deposita qualquer tipo de vínculo espiritual com aquilo, você está sendo anticristo, 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 tá? Então fuja desses contextos, dessas heresias, dessas inovações, sabe? Desses retetés diabólicos que tem por aí, que engana milhares de pessoas. Tá? Ah, pastor, mas eu não posso tocar. Pode tocar sim, você pode falar a verdade, sabe por quê? Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Você pode falar sim. Aliás, se você não falar, você está sendo conivente e receberá a mesma penalidade. Está escrito lá em Romanos capítulo 1, versículo 17. A seguir, Paulo diz que dignos de condenação são as pessoas que praticam e as pessoas que concordam com isso. Então, três pontos para você congregar em uma igreja. Padrão moral, na mensagem. Padrão espiritual, espiritualidade manifestada em amor e não em dons. Não em dons. Dons não manifesta presença de Deus. O que manifesta a presença de Deus é fruto. Ah, pastor, mas eu fui ali e caiu uma unção na igreja e eu vi gente recebendo dente de ouro. Isso é mentira. É mentira. É mentira. E se aconteceu, qual é o propósito? Eu imagino Jesus nesse meio. Eu imagino Jesus nesse meio. Sabe? Vendo essas palhaçadas. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado. Então, os desigrejados têm aumentado no Brasil por causa dessas coisas, tá bom? Mas não seja um. Retorne. Retorne para que você potencialize a expansão da mensagem do reino de Deus aqui na Terra. E é através de você que Deus vai usar e vai alcançar pessoas. Então, analise, se você é um desigrejado, né? Analise tudo isso que eu falei aqui. Se você chegou agora, depois puxa aí e venha fazer parte novamente de um contexto saudável, né? E que você possa ser útil, porque você tem um dom, você tem um talento e você manifesta o fruto, né? Os frutos para aperfeiçoar a expansão do evangelho aqui nessa terra. E é para isso que vivemos, é por isso que vivemos e é assim que seremos. Amém, queridos? Então, assim, vou dar aí mais um minutinho para vocês falarem alguma coisa, completar o que eu falei, dar a sua opinião, e aí logo após eu vou fazer uma oração por você e a gente vai estar encerrando, tá bom? Então, assim, nós falamos aqui sobre a necessidade de congregar. É necessário, é preciso congregar, tá? Mas não em qualquer lugar. Porque congregar só faz bem quando congregar faz bem. Congregar só faz bem quando congregar faz bem, tá certo? Então, assim, deixa aí o seu comentário. Amém, Tássio? Deus abençoe, meu irmãozão. Deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua pergunta, palavra genuína da parte de Deus. Amém, meu irmãozão. Deus abençoe. Deus abençoe. Só quem recebe quem realmente está com o coração, com o terreno fértil, né, preparado, é que recebe esta palavra.
Deus te dê força. Amém, meu irmão. Preciso de força, preciso de força. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Mais alguém aí? Alguma pergunta, alguma contribuição para o que foi falado aqui? Deixa aí o seu comentário. Eu vou terminar agora. Vou orar agora por você. E a gente vai estar encerrando mais um Evangelho em Live, né? Evangelho Live, Evangelho ao vivo. E aí, uma vez por semana, estaremos aqui, tá? Estaremos aqui compartilhando uma palavra. E compartilha aí, tá? Depois que terminar o vídeo, compartilha aí o máximo que puder para que a gente possa alcançar muitas pessoas, tá bom? Bom, já que não tem nenhuma pergunta para hoje, se tiver, deixe no comentário que depois eu posso até responder. Mangleide, amém, Mangleide. Ô, minha querida, obrigado. Que mensagem maravilhosa. E é verdade, amém, amém, Mangleide. Deus abençoe. Então, queridos, falamos hoje aqui sobre o porquê temos que congregar e qual a igreja saudável, né? Porque, infelizmente, a gente vive num contexto complicado. Mas existem contextos sadios, tá bom? Deus abençoe, eu vou orar por você, cada pessoa que estiver aí e os demais que depois acessarem, tá bom? Deus abençoe e até o próximo Evangelho Live. Pai querido e amado, louvado seja o teu nome. Queremos te agradecer, Pai, por esse momento onde nós compartilhamos aqui a tua palavra. Queremos, ó Deus, apresentar cada pessoa que está ao vivo conosco e ouviu a tua palavra e tantas outras que irão ser alcançadas pelo compartilhamento desta mensagem. Ó Deus amado, que a tua graça os alcance, a tua graça manifeste o teu poder. E aquelas pessoas que estão desigrejadas, aquelas pessoas que estão desencantadas, aquelas pessoas que de alguma maneira, Senhor, se frustraram, se decepcionaram, Senhor. Ó Deus, elas possam refazer-se e procurar um lugar sadio, uma igreja sadia, tá? Para que possam cultuar o teu nome. Ó Deus amado, eu quero abençoar cada lar, cada família nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus amados, e eu quero convidar você, né? Próximo domingo, tá? Amanhã, aliás não, depois da manhã, venha participar da nossa Santa Ceia, tá bom? Aqui na Igreja Batista Fé e Graça, você que está sem congregar, é claro, e não tem nenhuma programação, e você que queira nos visitar, Igreja Batista Fé e Graça, fica aqui na Avenida Vasco Filho, 320, no bairro Brasília, tá bom? Domingo, depois de amanhã, é a nossa Santa Ceia, um momento maravilhoso, né? E estamos falando uma série de mensagens sobre escatologia, sobre a volta de Jesus. Já é a terceira semana sobre arrebatamento, sobre a volta de Jesus, sobre o tempo do fim, tá bom? Venha participar conosco, tá bom? Deus abençoe, deixa eu só responder aqui a irmã, a pastora, deixa eu ver aqui, pastora Rosângela, Deus abençoe, querida, aqui na Igreja Batista Fé e Graça. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.